Usiminas e Gerdau seria uma oportunidade de ouro? Essas ações estão realmente de graça? Nós vamos comparar a oportunidade contra o risco. E para isso a gente precisa olhar não só o presente, o que vem à frente, mas também o passado, como essas ações se comportaram no passado e como era o momento dessas empresas lá atrás. Não se esquece de deixar o like para esse vídeo e chegar a mais pessoas. Esse tipo de vídeo aqui sempre dá um pouquinho mais de trabalho, beleza? Então vamos começar vendo a realidade do presente e perspectivas do futuro para depois vermos aí como é que foi lá no passado, tá? Então no momento a gente vê os diversos bancos, agora nós vamos falar do BOFA aqui, que está percebendo vários investidores negativos em relação às empresas de mineração. Segundo a instituição, os investidores expressaram muitas preocupações sobre a deterioração do mercado imobiliário na China. Então esse problema na China já vem desde aí de Evergrande, assustou o mundo, né? Depois ainda veio os lockdowns, que agrava-se ainda mais, um possível desaquecimento chinês, e tudo isso está sendo muita pressão aqui no mercado imobiliário da China. O mercado imobiliário da China corresponde a 30% a 35% de demanda no aço no país, né? Só que assim, o mercado imobiliário da China é o coração da China, né? Então afetar o mercado imobiliário chinês iria ter consequências muito mais graves que apenas 30 a 35% da demanda do aço, né? Iria afetar todos os tipos de aço, né? De ferro, a economia de modo geral ia ficar bem ruim, né? Então eles destacam aqui que a China estima que 1,2 trilhão de ienes para garantir a conclusão de projetos paralisados, enquanto o governo chinês garantiu apenas 80 bilhões e sinalizou que poderia aumentar para 300 bilhões, ou seja, 300 para 1,2 trilhão é bastante diferente, né? Então aqui existe uma primeira preocupação já, né? E eles estão preferindo mais a Gerdau nesse momento, enquanto também estão mais positivos em relação ao alumínio do que o cobre aqui, né? Então a gente vê que um ponto positivo da China, eles falam negativo, eu falar o positivo, e é a China não está no momento de inflação 2,7, então está aqui a China, uma inflação pequena no momento, e isso pode possibilitar a China, né, fazer aí uma redução, por exemplo, da taxa de juros, e pode vir maiores reduções à frente. Isso aí acaba aquecendo a economia, esses pacotes de estímulos podem aparecer maiores, aí eles podem aumentar esses pacotes, porque repito, até o momento a inflação da China está sob controle, eles estão sendo muito cautelosos aí nos incentivos, né? Então, até o momento eles estão corretos. O ponto negativo fica pelo risco aí de mais lockdowns que acabam fazendo uma pressão infinita aí em toda a China. O fato é que cada ano tem um risco diferente. Quando a gente volta lá para 2006, os analistas estimavam na época lá uma produção da China aí de 25% do aço mundial e já começaria a causar uma pressão, né, uma oferta muito grande de aço para baixo consumo, mas a China sempre deu um jeito, né, e conseguiu cada vez consumir mais, mas a gente viu aqui já em 2010 saltando a produção para 626, dominando a produção mundial, né? E o consumo foi se elevando junto. A China deu bastante foco nisso aí. E a gente vê já em 2013, 3 anos depois, 779, enquanto o mundo nem crescia tanto, a China continuou disparando aí a produção, né? E aí a gente vê em 2021 a Índia dando um salto aqui para segundo lugar e olha só a China, 1,0, né? Então cresceu demais a produção de aço na China e nem por isso a Usiminas e a própria Gerdau não deixaram de ser extremamente lucrativas, porque não está tendo excesso de capacidade aí mundial. Então, a gente vê aqui o excesso de capacidade 373, mas ao longo aí dos anos vão se nivelando, né? Então tá tendo uma demanda muito forte. Um desaquecimento mundial poderia causar uma pressão forte aqui e a China fica ao centro de tudo nessa sentido aí. Quando a gente olha aqui as cotações de Gerdau e Usiminas, tem momentos diferentes. As empresas estavam indo muito bem e aí em 2010, né, o mercado aí se ajustando em termos de demanda, né, de preço de aço mundial, a China cada vez produzindo mais, os preços se equilibrando, né, dando uma leve queda aqui. Mas chegou uma hora que estava começando a se estabilizar, porém, né, o que aconteceu? O Brasil entrou na sua própria recessão e aí também causou problemas severos. Essas duas empresas eram muito focadas aqui no Brasil, eu já vou mostrar isso. E aí elas sucumbiram ao mercado interno brasileiro, né? Com a recuperação do Brasil e também os preços do aço, do minério de ferro melhorando, essas empresas se tornaram extremamente lucrativas e subiram bastante, né? Então,
quem aqui conseguiu, né, aguentar essa queda de 88% na Gerdau desse topo até aqui e mais de 97% da Usiminas do topo até aqui, conseguiu ficar no lucro aqui, né, 149% na Usiminas, na Gerdau e 17% na Usiminas. Então deu uma alta mesmo comprando aqui de 2009 até aqui o topo sem fazer uns preços melhores aqui no fundo, né? Quem fez preço no fundo vai conseguir um lucro bastante interessante. A gente vai ver aqui, ó, pegar aqui os fundos, chegou a fazer 2.600, 2.800 aqui, dependendo de quando você pegar a Usiminas, e quase uns 1.000% aqui a Gerdau. Então, é lógico, também acertar o fundo é um pouco difícil, mas você vê que mesmo comprando 2009, as duas aí acabaram recuperando quem teve muita paciência. Mas o fato é que cair 97% não é fácil. Então, quando a gente olha no passado dessas empresas, começando com a Gerdau, olha como ela tinha um peso muito forte aqui no mercado interno. 72% em 2011, 76% em 2010. E ela era muito focada aqui no Brasil, né? As suas margens eram 15% aqui, a margem EBITDA não era tão boa quanto é hoje. Isso aqui era em 2011, 2010, né? Em 2014 a gente já vê que teve uma diminuição no peso no Brasil, né? As margens ainda eram melhores aqui no Brasil, olha só na América do Norte, era muito fraquinha ainda, né? Ela foi melhorando a eficiência, foi melhorando uma série de preços aqui, uma série de coisas ela foi melhorando, né, ao longo desses anos, mas a América do Norte já representava um pouquinho mais, 11,2 do que era em 2011, América Latina, aliás, 9,4, ela foi ganhando um peso maior diversificadinho, né? E o aços especiais já ganhava uma relevância de 16,5. E ainda tinha a minério de ferro, que agora eles se separam de forma diferente, né? Mas de qualquer forma, a gente vê aqui o Brasil, em 2022, 33,7. Olha só como mudou, né? Agora já está menos dependente do Brasil, já está mais diversificada, margens muito mais gordas. A empresa trabalhou muito bem aqui essa eficiência, né? Os preços também estão muito favoráveis, é verdade, mas de qualquer forma, margens muito mais resistentes para qualquer pane aí de preço, né? América do Norte, ó, 41,8 aqui, representando muito mais diversificada, margens gordíssimas. Olha só, compara a margem de agora com a de antes. É absurda a diferença, né? E os aços especiais ainda com uma relevância, também com as margens crescendo, e a América do Sul também com uma margem muito legal, representando 10,9. Então, uma empresa muito mais diversificada, com margens muito mais interessantes, né? E vale destacar que a Gerdau ela tem um peso bastante relevante em aços longos, né? Quase 1,1, e aços planos é 468. Então, ela está mais focada em aços longos, ou seja, um vínculo mais direto com a construção civil, e os aços planos é uma linha mais diversificada aí, né? Linha branca e tudo mais, é automotivo e tal. E a mineração acaba aqui mostrando, né, muito importante para o consumo interno, né? Exatamente para a diminuição dos custos, mas ela também vendeu 506 aqui, consumiu quase 800 aí. Então, é uma empresa que conseguiu dar eficiência nos seus processos aí. E quando a gente fala da Usiminas, ela está muito mais voltada ao mercado interno, né? 85% da produção aqui no Brasil, da vendas, né? Enquanto no mercado externo, 15%, então está muito mais ao mercado doméstico mesmo, né? Quando a gente vê aqui as margens, olha só que margens apertadíssimas era lá no passado, ela sempre oscilou demais a margem, né? E com umas margens apertadas dessa é muito perigoso. A produção dela hoje é muito maior do que era antigamente, nesse período aqui de 2014, 2013, tá? Então ela foi melhorando também as suas margens, mas ela nunca buscou tanta diversificação, ela continua muito no mercado doméstico, no mercado interno aqui. Aqui estão as suas margens, até hoje também oscilam muito, né? Isso também por conta de estar muito no mercado interno, por conta da própria produção que ela faz, né? De qualquer forma, ela produz hoje EBITDA muito maior do que era em alguns momentos dos anos anteriores. E a gente vê a mineração tem um peso muito relevante nela, mais relevante do que na Gerdau, né? Ela vende bastante também aqui, né? E o seu EBITDA ajustado até que deu uns números interessantes ainda nesse trimestre, mas existe algum receio já pairando sobre a Usiminas. Hoje ela está então vinculada principalmente aqui no setor automotivo, 36%, que é um setor aí muito frágil em relação ao momento econômico que estamos vivendo. O setor industrial também tem uma certa fragilidade, 12%. Nós temos a grande rede aqui com 29%, construção civil com 14% e a linha branca 9%, né? 87% no mercado interno e 13% no mercado externo. Então você vê que
ela está muito ainda no mercado interno hoje em dia, não expandiu tanto em relação a isso. Aí tem Argentina, Europa, Colômbia como os principais pontos aqui do mercado externo. Quando a gente fala de endividamento, é um setor um pouco complexo para ter dívidas altas, e a Gerdau lá em 2011 ela tinha uma dívida de 1,7 EBITDA, mas em alguns momentos estava em 2,4, né? Lá em 2014, na sequência, já estava em 2,4 novamente. Então uma dívida aí um pouquinho pesada, né, para esse setor que é um pouco arriscado. E na sequência hoje nós temos uma dívida de apenas 0,18, ou seja, a empresa não tem dívida nenhuma. Isso aqui já diminui o risco muito, 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 né? Na sequência a gente vê a Uzi Minas, nunca teve uma dívida tão grande assim, mas 1,6 não é desprezível, uma dívida aí para esse setor um pouquinho aí para ficar de olho. Depois manteve isso aqui, ó, alguns momentos de dívida alta, depois ficou estável aqui em 1,7 e hoje não tem dívida nenhuma mesmo, né? 0,05 não tem dívida, né? Na verdade até estava com caixa aí dependendo do trimestre. Então as duas empresas melhoraram muito no quesito dívida. Analisando aqui os problemas do passado, nós temos a queda do preço do minério de ferro, e principalmente aqui do aço, né, que vai ser o que vai importar para a Gerdau e para Uzi Minas. E nós temos aqui a crise interna no Brasil, que nós passamos aí por um bom período de desaquecimento econômico, e as narrativas sempre mudam. Então antes era as siderúrgicas aí da China que não está produzindo muito, ia ter muito excesso de aço, acabou sendo sucumbido isso com o tempo. Então tem que ter paciência, tem que estar sempre mensurando e muito atento ao mercado internacional. Hoje a questão é o desaquecimento na China. Em 2022 em diante nós temos então a China podendo derrubar os preços, não o problema lá exatamente no desaquecimento pode derrubar. E a Gerdau nós vemos mais resistentes a problemas aí internos no Brasil, ela diversificou bastante nisso, né? E ambas sem dívidas aí nesse momento, elas melhoraram muito na questão do endividamento. A Gerdau se diversificou muito mais geograficamente, ambas ganharam eficiência, melhoraram na dívida, melhoraram nas margens, né? Mas não se esqueça que mesmo assim, né, ambas caíram naquele passado, mas foram quedas monstruosas. Então mesmo que tenha algum problema no momento, as quedas podem acontecer sim, não tanto como 97%, mas ainda tem chão para caírem mais. Para finalizar, vamos ver se as empresas estão baratas, começando aqui com a Uzi Minas, onde a BTG fala que ela pode subir 81% e a XP 75%, dá uma média de 78%, dado o preço atual de 8,85, ela poderia ir para 15,75%. Já a Gerdau, de 23,14 poderia ir para 38,4, dando um upside média de 66%, 86% para a BTG, então a BTG levemente mais otimista com a Gerdau, e para a XP poderia subir 46% e a XP bem mais otimista aqui com a Uzi Minas, né? E vale destacar, né, que se você está na dúvida, então talvez a Goal 4 seja interessante, ou a própria GGBR3, Goal 3, né? Porque elas têm um desconto adicional, elas estão mais baratas que a GGBR4, mas nesse vídeo eu não vou focar muito na comparação dos ativos para não ficar muito longo esse vídeo, tá? E a gente vê aqui em termos de dividendos, 9,5% previsto para 2022 para a Uzi Minas e 6% para Gerdau, 7,5% aqui em 2023 para a Uzi Minas e 5% aqui para a Gerdau em 2023. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários se você tem a Gerdau e ou a Uzi Minas. Um abraço, até o próximo. Valeu!